Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Os candidatos que foram eleitos ou perderam as eleições no último domingo têm um compromisso com a Justiça Eleitoral. É a prestação de contas para dizer de onde veio e como foi gasto o dinheiro aplicado durante a campanha eleitoral. As informações com Sátiro Salles. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira a alteração dos prazos para apresentação de prestação de contas finais de todos os candidatos e partidos que participaram das eleições 2020. Conforme o novo calendário, os eleitos devem apresentar as contas até o dia 15 de dezembro, para que possam ser analisadas a tempo da diplomação, que deve ocorrer até o dia 18 de dezembro. A regra vale para os eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o terceiro suplente. Já os candidatos que não foram eleitos, bem como os respectivos partidos, terão de 7 de janeiro até 8 de março para apresentar a documentação que comprove tudo o que foi arrecadado e gasto na campanha. A alteração da data foi necessária em razão do cenário excepcional decorrente da pandemia da Covid-19 e tendo em vista o novo calendário eleitoral instituído pela Emenda Constitucional. Com a entrega em datas diferentes, a norma aprovada pelo plenário visa atender às regras do Plano de Segurança Sanitária do TSE para a prevenção ao contágio pela Covid-19. Com informações ainda sobre as eleições 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h20 e entre os 184 municípios do Ceará, 2 têm eleição no segundo turno. Caucaia, onde tem definição sobre o horário eleitoral, como conta direto da redação, a repórter Carolina Farias. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará divulgou como ficará a distribuição do tempo do horário eleitoral do segundo turno para o município de Caucaia. Foi definido que no primeiro dia, tanto no rádio como na TV, a coligação 100% Caucaia, representada pelo candidato Vitor Valim do PROS, será a primeira a apresentar a propaganda, seguida pela coligação Caucaia Seguida em Frente, com o candidato Naomi Amorim, do PSD. Na rádio, a propaganda será exibida diariamente das 7 às 7h10 e depois das 12 horas às 12h10. Já na televisão, a transmissão vai acontecer de 1h da tarde a 1h10 e das 8h30 da noite às 8h40. As emissoras deverão reservar em sua programação diária 25 minutos para a veiculação de inserções de 30 e 60 segundos de propaganda eleitoral. Com informações das eleições municipais deste ano, Caroline Farias para o Jornal Alerta Geral. Valeu, Caroline Farias. Agora sobre o horário eleitoral em Fortaleza com o Wellington Lima. A partir desta sexta-feira, o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV do segundo turno será retomado e segue até o dia 27 de novembro, ou seja, 2 dias antes da votação do dia 29 de novembro. O segundo turno ocorrerá em 2 municípios cearenses onde não houve definição do prefeito no último domingo. Os 2 blocos fixos para a propaganda eleitoral, de 10 minutos cada, serão divididos igualmente entre os postulantes ao cargo de prefeito. No rádio, as transmissões serão de 7 às 7h10 da manhã, de 12 às 12h10. Já na TV, acontecerão das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. As emissoras de rádio e TV e os canais de televisão, por assinatura, também deverão reservar 25 minutos de segunda a domingo para serem usados em sessões de 30 e de 60 segundos, levando-se em conta os seguintes blocos de audiência: entre as 5 da manhã e as 11 horas, entre as 11 e as 18 horas e entre 18 às 24 horas. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. São 7h23. Para quem vai votar em Fortaleza e em Caucaia, jornalista Beto Almeida, são pelo menos 2 milhões de eleitores que estão aptos a escolher entre os 2 candidatos a prefeito na capital, José Sarto e Capitão Wagner, e em Caucaia, entre Vitor Valim e Naomi Amorim, que disputa a reeleição. O horário eleitoral começou hoje no rádio e na televisão daqui a pouco, no rádio
rádio, a propaganda já foi ao ar e é uma oportunidade em tempos iguais para os candidatos, tanto em Caucaia quanto em Fortaleza, apresentar propostas e aí a tendência é que nós tenhamos uma campanha bem mais acirrada, afinal a polarização está caracterizada. Apenas 2 candidatos em cada cidade na briga pelo comando político do município. E aí, Beto Almeida, tem sim a importância do horário eleitoral para você, eleitor, eleitora, conhecer melhor os candidatos e as propostas que cada um tem para administrar o município de Caucaia e a cidade de Fortaleza. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. No primeiro turno, Luciano, nós tivemos uma campanha de propaganda, né, de rádio e TV bem mais curta, mas ainda assim de 35 dias. Essa do segundo turno ainda será mais curta, viu? Serão apenas 7 dias. Começando hoje e vai até o próximo dia 26. Então, assim, a campanha ela vai ser de 7 dias, mas o diferencial é que os candidatos têm agora tempos iguais. E mostrou claramente, Luciano, claramente a importância que ainda tem o rádio e a televisão na propagação dos candidatos, para que eles se tornem conhecidos, para que eles tenham suas ideias bem divulgadas. E o diferencial para esse segundo turno é que agora todo mundo tem tempo igual. Não tem aquela história do tempo proporcional, que uns tinham um pouco mais de 1 minuto, outros apenas uns segundos. Agora são 2 candidatos com tempos iguais para explorar as ideias, para apresentar as propostas, enfim, ter oportunidades iguais de chegar à cabeça, à mente do eleitor e fazer, logicamente, com que ele mude o seu voto ao favor de cada candidato. Então, aguardar o início dessa propaganda, que já iniciou pelo rádio, mas tem aí a força da TV. A gente falou isso aqui, Luciano, inclusive pelo seguinte, porque muita gente dizia que as mídias tradicionais, o rádio e a televisão, iam perder força, principalmente nessa campanha, para as chamadas mídias sociais. As mídias sociais estão aí, continuam cumprindo um papel, mas bem distante ainda de perder, de ultrapassar em importância estratégica que tem mídias como o rádio e a televisão. As pessoas ainda se informam muito pelo rádio, as pessoas gostam ainda de ver televisão, TV aberta, é ainda a fonte de informação de muitas pessoas, de muitos eleitores. Então, esta campanha no rádio e na TV, mesmo curta, de apenas 7 dias, ela é estratégica sim para os candidatos. São 7 horas e 26 minutos, estou tentando fazer aqui ou refazer os seus cálculos e a sua matemática, Beto. Hoje é dia 20 de novembro, a eleição é no próximo dia 29. Então a propaganda começa hoje, sexta-feira, e se estende até a próxima sexta-feira, ou seja, 27, são 8 dias, né? E 9 dias de campanha que os candidatos, tanto aqui na capital, José Sarto e Capitão Wagner, tem a exemplo do que também tem em termos de período para a campanha. Então são 8 dias. Naomi Amorim e o candidato do PROS, Vitor Valim, em Caucaia. São 7 horas e 26 minutos. Jornalista Beto Almeida, após as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou o banimento de contas de WhatsApp que foram usadas para impulso durante o período da campanha eleitoral para beneficiar candidatos. Foram mais de 1.000 contas banidas. Quem tem outras informações é o Sátrio Salles, porque essa informação o Beto já comenta em relação à importância que foram as campanhas realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os eleitores evitassem a contribuição para disseminar as informações falsas, as notícias falsas. Agora o Sátrio Salles. Há pouco mais de um mês para a posse dos prefeitos eleitos no último domingo, o Ministério Público Estadual decidiu abrir uma nova frente de alerta e recomendações aos gestores que estão deixando os cargos. Que as prefeituras sejam mantidas sem sucateamento e com serviços essenciais em pleno funcionamento. A medida é adotada principalmente nas cidades que os atuais prefeitos não conseguiram se eleger ou não elegeram os aliados. A cada ano de eleição municipal, a história se repete. A decisão do Ministério Público Estadual é preventiva e tenta evitar que a população seja prejudicada com as ações dos prefeitos que estão deixando o cargo e, por ressentimento, acabam por criar dificuldades para os sucessores, gerando assim especialmente prejuízos a quem precisa dos serviços prestados pelos municípios.
E com essa preocupação, promotores de justiça recomendaram aos atuais prefeitos de Pacoti, Jati, Boa Viagem, Aurora e Penaforte para que entreguem as prefeituras com os serviços sendo prestados à população neste período de transição. O promotor de justiça da comarca de Pacoti, João Pereira Filho, reforça que, historicamente, as transições de poder nos municípios são marcadas, sim, por irregularidades que produzem efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames financeiros aos cofres públicos, dificultando e inviabilizando os desempenhos por parte dos novos gestores. Com informações dos bastidores políticos no interior para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h29. O Sátiro nos antecipou essa informação sobre as ações do Ministério Público Eleitoral para barrar o desmonte em prefeituras onde os gestores não foram reeleitos ou não conseguiram eleger os sucessores. E sobre fake news, daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar. Vamos falar ainda com o jornalista Beto Almeida sobre o significado dessa iniciativa do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Estadual, em criar grupos de trabalho ou pedir aos atuais prefeitos que estão deixando os cargos para fazerem uma transição com responsabilidade. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Os prefeitos que foram eleitos no último domingo já começam a se movimentar para um grande encontro da Confederação Nacional dos Municípios, no primeiro encontro de prefeitos eleitos do Nordeste a ser realizado na próxima segunda-feira. O Vanderlei Moisés traz essa informação. Passadas as comemorações da vitória nas eleições municipais, os gestores eleitos e reeleitos começam a pensar no planejamento do mandato para melhor atender às demandas de seus cidadãos. E para dar início à atuação conjunta dessa caminhada, a Confederação Nacional de Municípios realiza na próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, o primeiro encontro de prefeitos eleitos com os gestores dos municípios do Nordeste. A conversa terá duração de 2 horas. Na ocasião, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, vai mostrar a força do movimento municipalista e as transformações que podem ser alcançadas com a união de todos, seja em Brasília ou nos municípios. Também terá a oportunidade de ouvir as sugestões dos participantes. Durante o encontro, os prefeitos e prefeitas podem interagir enviando perguntas que serão respondidas pelo presidente da CNM e por sua equipe técnica. Ao término das reuniões, serão encaminhados materiais para apoiar a transição e os primeiros dias de mandato, bem como informações sobre como ter acesso a todos os benefícios exclusivos destinados aos municípios contribuintes com o movimento municipalista. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. São 7h33. Aí, jornalista Beto Almeida, os prefeitos já se mobilizando nessa boa iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios para discutir o que poderá vir em termos de orçamento, em termos de pandemia e de medidas para conter os problemas na área sanitária de todo o Brasil. E os prefeitos terão, naturalmente, um papel importantíssimo na definição dessas medidas que poderão ser adotadas em parceria com os governos federal e com os governos estaduais. No caso aqui dos prefeitos do Ceará, com o governo do estado. E até porque, Luciano, essa preocupação em realizar esse encontro, a gente sabe, 2021 não será um ano fácil. Principalmente para quem está assumindo aí pela primeira vez os municípios, as prefeituras. O prefeito que garantiu a reeleição já conhece, já sabe como é feita essa dificuldade. Em anos, normalmente os primeiros 3 meses, tem aquele problema ali da arrecadação, do FPM. Você imagina agora as dificuldades que estão sendo previstas para os novos gestores. Então, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, toma essa iniciativa, inclusive como forma de preparar já, como se diz, o espírito dos prefeitos eleitos para o que virá. E essa responsabilidade, é bom que se diga, Luciano, não é uma simples transição, é discutir de forma responsável como gerenciar uma prefeitura em tempos de pandemia, em tempos de queda na arrecadação,
em tempos de dificuldades financeiras. São 7 horas e 35 minutos. O Sátrio Salles nos trouxe a informação, o jornalista Beto Almeida, em relação aos prefeitos que estão terminando o mandato, e essa história parece-me que se repete. Em alguns casos, os gestores não estão nem aí para entregar o município com todos os serviços funcionando. E diante dessa situação, só há um caminho: o Ministério Público Estadual começou a agir para fazer recomendações aos atuais gestores que não elegeram sucessores ou foram derrotados nas urnas, não deixarem o abacaxi azedo para os novos prefeitos. Essa recomendação é necessária, não era nem para ser feita, Beto, porque cada um que administrou o município ao longo de 4 anos ou de 8 anos deveria ter a responsabilidade e de dizer o seguinte: minha missão foi cumprida, vou entregar o município com todas as condições para a população ser beneficiária dos serviços que estão sob a responsabilidade da prefeitura. Aliás, viu, Luciano, eu fico aqui me perguntando o seguinte: por que não existem já em vigor regras de transição claras, sem que a gente tenha cada ano eleitoral de enfrentar esse tipo de preocupação por parte do Ministério Público? Eu acho que os prefeitos, eles têm obrigação de formar uma equipe de transição, já incluindo o prefeito eleito, para fazer esse trabalho de entrega dos municípios de forma clara, transparente, responsável, sem promover qualquer prejuízo ao erário. Porque no fim das contas, Luciano, ele vai estar criando dificuldades para o futuro gestor, mas também está criando um problema para ele próprio. Porque essas contas, essas decisões vão ser analisadas depois, provavelmente eles vão cair em algum problema de prestação de contas, de irregularidades, enfim. Por que não fazer uma transição tranquila? Isso é democrático, isso é ter espírito público. Poucos dias após a eleição, já tem prefeito abrindo as portas em Brasília para garantir recursos. É o caso de Sávio Gugel, eleito prefeito de Russas, que foi a Brasília, como conta o Carlos Silva. O prefeito eleito de Russas, Sávio Gugel, do PDT, esteve em Brasília desde a última terça-feira, dia 17, visitando deputados federais, objetivando articular emendas e projetos para o início da sua gestão em 2021. Entre as prioridades estão propostas para as áreas da saúde, educação, infraestrutura, agricultura e também esporte. A ida do novo gestor eleito do município de Russas foi articulada pelo deputado federal André Figueiredo, do seu partido, PDT, presidente da sigla no estado, e contou também com a presença da futura primeira-dama, Adriana Santiago. De acordo com Sávio, o momento é de aproximação com os principais representantes do partido na Câmara Federal, com o intuito de viabilizar recursos já para o início da gestão em 1º de janeiro do ano que vem. Com informações da FM 98.5 de Russas, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Sem perder tempo, os prefeitos têm mais que colocar o pé na estrada, Beto Almeida, digo os prefeitos eleitos, como faz o Sávio Gugel, para tentar viabilizar, porque os deputados federais e senadores já estão de olho nas emendas a serem apresentadas ao orçamento da União de 2021. E quem chegar primeiro poderá ser contemplado com boas fatias de verbas para os municípios. Já vai garantir, Luciano, chegando logo assim de forma antecipada, vai garantir maiores fatias, mas com certeza mostra o empenho, mostra o compromisso e principalmente já atua ali junto ao seu parlamentar, o deputado, para que essas verbas que estão já sendo trabalhadas sejam incluídas entre as emendas dos parlamentares na proposta orçamentária da União de 2021. Diga-se de passagem, essa questão do orçamentário que está preocupando hoje, porque nem sequer a comissão mista de orçamento ainda foi criada, que é uma comissão que reúne exatamente integrantes da Câmara e do Senado, mas que a iniciativa aí do prefeito eleito, do Sávio Gugel, é boa,
não tenha dúvida, é boa. São 7h39 e é da Câmara Federal que surge outra informação que passa pelo Ceará. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu com o governador Camilo Santana e com o ex-presidenciável Ciro Gomes, de olho nos votos dos aliados de Ciro e Camilo na corrida pela presidência da Câmara Federal. Ainda não está definida, jornalista Beto Almeida, a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição no comando da Câmara Federal, mas o Rodrigo não perde tempo, faz política, conversa, dialoga e abre caminhos para tentar se viabilizar para um novo mandato à frente da Câmara Baixa do país. É, exatamente, Luciano. Olha só, o presidente Rodrigo Maia, ele está no seu 3º mandato, tá? À frente da presidência da Câmara. Ele quer esse 4º mandato. E, logicamente, que ele tem um empecilho, que é no próprio regimento interno lá da Câmara dos Deputados e também do Senado, porque embora as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, inclusive aqui no estado do Ceará, já tenham aprovado a possibilidade de reeleição dos seus presidentes, no Congresso Nacional tem um entrave maior, a Constituição Federal. Então o Rodrigo Maia, inclusive, está dependendo, por enquanto, de um entendimento, de um sinal do Supremo Tribunal Federal, que deve analisar uma consulta feita sobre essa questão da possibilidade de reeleição. Inclusive se baseando numa decisão que foi tomada aqui pela Assembleia Legislativa, onde os deputados aprovaram a possibilidade de reeleição da presidência. Então o que acontece? Ele está contando com esse sinal. A eleição só vai acontecer em fevereiro. Só que ele trabalha com essa possibilidade de reeleição, a depender desse sinal a ser dado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele também trabalha com a possibilidade de não dar certo a reeleição dele e indicar um aliado. Então ele está percorrendo os estados em busca de apoio das bancadas. Aqui chegou de surpresa, Luciano. Não foi uma visita que foi divulgada com antecedência, manteve almoço com Camilo Santana, o governador Camilo Santana, com o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, também se reuniu com Cid Gomes, teve reunido com Roberto Pessoa e outras lideranças políticas aqui do estado do Ceará. O que, na realidade, o Rodrigo Maia tenta é angariar simpatia para ele ou para uma pessoa indicada por ele, um deputado que enfrente principalmente aquele deputado alagoano, o Arthur Lira. É o nome que surge aí para enfrentar Rodrigo Maia numa possível disputa para a Câmara dos Deputados. Seja o Rodrigo, seja o indicado do Rodrigo Maia. E, naturalmente, esse Arthur Lira já foi, inclusive, alvo de críticas fortes do senador cearense Cid Gomes, que fez duras críticas a ele. Ele é do PP. É o nome que está surgindo aí, possivelmente, para enfrentar Rodrigo Maia. Seja como for, Zeno, essa visita ele está fazendo ao Ceará e também a outros estados numa agenda intensa, porque, lembrando, a eleição já é agora em fevereiro, tá bem em cima. São 7h42 na reta final do bate-papo político. Quero registrar aqui a audiência diária, Beto Almeida, do José Maria, que é do Tauá, mora no Conjunto Ceará em Fortaleza, sempre está percorrendo as estradas do Ceará e neste momento ao lado da esposa Oralzene, no Conjunto Ceará em Fortaleza, nos acompanhando pela FM 104.3. Luziano, e tem também, né, o Lael, que é aqui o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí diariamente. O Lael, que inclusive entra com bastante contribuição, dando atualização sobre fatos que acontecem ali em Caucaia. E a gente não pode esquecer também do nosso amigo Jean, de Aratuba. Jean, um bom dia pra você, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. São 7h43. Mais informações, jornalista Beto Almeida, para finalizar, porque antes da sua informação eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes internautas que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, comigo e com o professor Tiago Albuquerque. No último sábado, a belíssima voz da Lucínia Barbosa, que está dando tchau ao Ceará. Quer dizer, ela dá tchau ao Ceará, fisicamente, mas virtualmente estará ligada conosco aqui no Sistema Ceará Agora de Comunicação. Então, para você, ouvinte, tem muitas informações, importantes conselhos e orientações para quem nos encaminhou dúvidas sobre a área da Previdência Social. Muitos questionamentos, Beto Almeida, e muita informação, muitos conselhos para quem quer informação segura na área da Previdência Social. Olha só, Luciano, para a gente encerrar aqui a participação hoje nessa sexta-feira, a gente não pode lembrar o seguinte: a campanha de segundo turno começou, aliás, mal começou essa semana, mas já tem pesquisa, tá? Tem pesquisa, hoje mesmo estão previstas a divulgação de 2 delas. O Datafolha sai com pesquisa hoje, o Instituto Paraná também está previsto para hoje, mas o Ibope
também já começou sua coleta de rua, é encomendada ali pelo Sistema Verdes Mares, e a previsão é que na segunda-feira nós tenhamos o resultado dessa pesquisa Ibope. Isso para medir como é que está a temperatura do eleitor nesse pós-primeiro turno e nessa primeira semana de embate aí dos candidatos Sarto e Capitão Wagner. São 7h45 e o Júnior Alegria, cuidando lá da FM Canoa, em Aracati, diz: eu também estou na escuta, assim como o Rafael Santos, em Beberibe, ouvindo a FM 107.5. Tem também o Roberto da FM Roberto Lira, ouvindo a FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. E mais, Beto Almeida? A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho, boa sexta-feira. Não se esqueça, amanhã é dia de jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tempo nublado, sexta-feira boa aqui na capital, então aproveito para desejar um bom final de semana para todos e até segunda. A você, ouvinte, internauta, um grande abraço. Tem já o Carlos Alberto Alencar falando sobre o reajuste dos planos de saúde. Planos de saúde que tiveram reajuste durante o período da pandemia, mas em função da crise sanitária foi suspenso esse reajuste e a conta agora vem dividida em 12 parcelas em 2021. A você, Beto, aos ouvintes internautas, o nosso grande abraço. Uma boa sexta-feira.